Fala, Joe. Boa noite, meu irmão. Como é que você tá? Boa noite, tudo em paz por aqui. Tá ouvindo bem aí? Forte? Firme? Pô, irmão, obrigado pela presença. Obrigado por você aceitar o convite, participar da nossa live. Prazer. Hoje é uma live super importante, uma live sensacional, onde a gente vai falar sobre autosserviço. E mais do que falar sobre autosserviço, a gente vai trazer aqui experiências. A gente vai abrir a caixa preta de tudo que a gente faz aí no nosso dia a dia. Então, eu já quero aqui agradecer a presença de todos que estão entrando. Muito obrigado. Obrigado por vocês fazerem parte disso. Hoje será uma live de entrega, uma live de conteúdo profundo, uma live falando daquilo que a gente vive na prática todos os dias. E eu desenhei 10 tópicos aqui. 10 tópicos sensacional para a gente falar, até mesmo para a gente não sair muito da pauta. Então, antes de falar sobre os tópicos, falar sobre o assunto, eu quero dirigir a palavra para você, meu irmão, para que você fale, se apresente, explique um pouco quem é o Joe aí. E antes disso, rapidinho aqui, galera, se o áudio não estiver bom, comenta aí, fala que não tá legal, que a gente vai ajustando aqui. Fechou. Pois bem, boa noite, pessoal, a todos os que não estão nos acompanhando aí. Me chamo John, alguns já me conhecem, não muitos, como o Felipe aí, que já trabalhei em açougue há 15 anos, nos últimos faço esse trabalho com muito carinho, com muito amor. É uma área muito específica do açougue, precisa de muita paciência, muita atenção. E queria. E o autosserviço é o futuro do açougue. É o futuro. Quem aposta no autosserviço bem elaborado, bem feito, bem executado, está apostando no futuro do açougue. Compartilhando a live aqui enquanto você fala, mas eu já coloquei ali, eu tô só tentando fixar aqui o tema da live, para a gente não sair muito da pauta. Pera aí, irmão, rapidinho, viu? Está cortando o áudio? O pessoal está dizendo que está cortando o áudio. Deixa eu ver aqui. Tá cortando o áudio de quem, galera? Áudio do Joe tá cortando. Ô Joe, o que você faz, irmão? Desliga seu Wi-Fi e deixa rodando só nos dados. Que aí a live vai ficar melhor. Outra coisa, o seu áudio tá um pouco baixo. Se você puder aumentar um pouco aí. Espera aí. Está ouvindo agora? Dá pra aumentar mais um pouquinho? Tá legal o áudio aí, pessoal? Pra mim não tá 100% ainda. Olha se está me ouvindo bem agora. Tá do mesmo jeito, mas dá pra tocar aqui. Tá de boa, vamos lá. Vamos lá, Joe. Hoje a gente vai falar sobre 10 tópicos do autosserviço. E eu vou abrir aqui já, rapidamente, tá, galera? Antes da gente entrar na pauta. A gente vai falar sobre layout ideal para o autosserviço. Nós vamos falar sobre cortes ideais para o autosserviço, padronização dos cortes, exposição inteligente, precificação do autosserviço, validade e controle de produção, apresentação que vende, etiqueta que converte venda, reposição estratégica e o principal de tudo, treinamento de equipe, tá? E ao longo da nossa live, a gente quer interagir muito com vocês aqui que estão nos acompanhando. Então podem comentar, podem mandar pergunta. Se a gente não responder a pergunta no ato ali, tá? Na hora que acabar o comentário, alguma coisa, a gente direciona aqui para a pergunta ou para o comentário, para que a live fique mais interativa, tá? Então vamos embora. Primeiro tópico aqui falando sobre layout. Você quer falar ou quer que eu fale, irmão? Pode começar. Então vamos lá. Galera, é o seguinte. Antes da gente falar sobre layout, por que um supermercado de bairro hoje precisa ter um autosserviço ou por que um açougue deve investir no autosserviço? Primeira coisa, entender que o conceito de compra do cliente está mudando. O consumidor hoje, ele quer chegar na loja, quer encontrar produtos mais acabados, produtos de ponta, produtos mais bem preparados, um produto mais premium.
E mais do que isso, o cliente quer chegar na loja hoje e não quer pegar fila. O cara, ele não quer pegar a fila do açougue, ele também não quer pegar a fila do caixa. Então, partindo dessa premissa, a gente tem que investir, a gente que tem mercado, supermercado de pequeno porte, temos que investir em autosserviço. Um outro ponto também muito importante é entender o autosserviço, ele vai te ajudar no quesito mão de obra. Porque em muitas lojas que a gente atende aqui, Joe, a gente consegue ali tirar um bom percentual do cliente que compra no atendimento, centralizar ele para o autosserviço, para uma rentabilidade, e a gente consegue ali vir para o outro dia. Então a gente consegue minimizar a mão de obra, tá? Então, por esses dois motivos, eu acho muito importante um supermercado de bairro ter o autosserviço e um açougue de médio ou grande porte também, tá? Você quer falar alguma coisa? A layoutização, ela é muito importante. E a layoutização é quem vai direcionar o próprio cliente ao produto que ele quer, aquilo que ele realmente precisa. Hoje, o que a gente tem de dificuldade no açougue hoje, muitas vezes, são clientes que chegam no balcão e estão completamente confusos. Nem eles sabem exatamente o que querem. E um layout bem feito, bem elaborado, facilita a vida do cliente. Você falou aí a respeito do autosserviço, sobre suprir a necessidade do açougue no atendimento, onde o cliente ele não vai mais demorar naquela fila do atendimento e vai ser direcionado para o autosserviço, onde ele vai levar o produto já acabado, preparado, feito o corte com limpeza, mais bem elaborado para um fim de preparo. Isso é muito importante. Agora, uma coisa, Felipe, que muita gente não para pensar algumas pessoas acham que o autosserviço é como um meio de você aproveitar melhor o seu produto, no sentido de, não vendeu no balcão de atendimento, faz aqui umas iscas, faz uma carne moída e joga no autosserviço. E não é bem assim. Exato. É um outro canal de venda. Nós temos a venda do balcão de atendimento, nós temos a venda do autosserviço. Em algumas lojas, o autosserviço ele é acompanhado de um atendente, de uma pessoa, uma moça, um rapaz, que fica ali de prontidão, esperando a aproximação dos clientes, e ele faz a apresentação, ele direciona o cliente dentro do layout que foi organizado ali no balcão de autosserviço, e tudo isso vai fazer um diferencial muito grande no resultado da loja. A layoutização do autosserviço, ela precisa ser muito bem elaborada também por categorias. As pessoas acham que autosserviço pode ser layoutizado da maneira que fica mais bonitinho ou com a maneira que fica mais conveniente para a loja. Ele é pelo layout, pela layoutização também. Categorias. Frangos, temperados, embutidos, suínos, bovinos, cortes para o dia a dia, cortes para o churrasco. Em algumas lojas, o autosserviço ele é também categorizado pela linha Baby. É uma seleção de cortes em carne moída, em picadinho, sem ervo, sem gordura, para crianças pequenas, para pessoas de idade que não podem comer nenhum tipo de gordura. Então, a categoria de layoutização do autosserviço, ela cresceu bastante. E as pessoas estão explorando isso. Muito bom. O que eu tenho de entendimento é que, assim, Joe, na maior parte das lojas, o pessoal usa o autosserviço como uma forma de sobressair dos cortes. Eu já ouvi isso em loja. Vamos começar a peça e colocar o começo no autosserviço. E é importante falar que lojas desse perfil que eu já peguei para atender, cara, a gente fez toda a modificação, mostrando pro time que o que é importante? A gente trabalhar o melhor no autosserviço e a limpezinha que sobra no atendimento. Então, de uma forma muito simplificada aqui para trazer para vocês, o que eu entendo, tá? O autosserviço, ele é um setor
dentro do supermercado e dentro do açougue, que vai representar um percentual no lucro da loja. Então, você tem que colocar o melhor para lá. A gente vai abrir aqui para vocês como que vocês têm que definir por ordem de margem e por ordem de categoria. É uma caixa preta aberta. Eu acho que o princípio de tudo é vocês entenderem que não dá para pegar a sobra do balcão e colocar no autosserviço. Quem está fazendo isso está fazendo muito errado e está queimando margem, está queimando aí, né? Tá queimando a loja. Eu, no supermercado da freguesia, Joe, quando eu peguei lá, não tinha isso, mas assim, a galera fazia muito aleatório. Até mesmo porque por eles não terem um bom treinamento. Então, o que a gente fez? E eu vou abrir aqui como se cada um de vocês tivessem um autosserviço de 4 portas, que eu acredito que é a boa parte das pessoas que nos seguem aí. O mercado de pequeno e médio porte, não é atacadão, que vai ter 10 portas de autosserviço. Como organizar por categoria? Entenda que o bovino, ele majoritariamente é o produto que é mais caro na loja. Além de ser o mais caro, é o produto que você consegue transformar com mais lucratividade. Então, vamos lá. Como organizar um layout bem elaborado? Você precisa entender qual é o lado do seu autosserviço que tem o maior calor humano. Sabe? Entenda. Eu falo aqui, Joe, assim, às vezes se a pessoa não conseguir entender isso no dia a dia, vá no seu sistema de monitoramento, olha ali, passe ali das 11 da manhã a 1 da tarde, das, sei lá, 5 da tarde às 7 da noite, que é os horários de pico, e ali você vai estudar onde que tem o maior calor humano. Com base nessas informações, você vai escolher ali as 2 primeiras portas do seu autosserviço para você explorar melhor os cortes bovino, tá? Então, os cortes bovino vão estar no primeiro módulo do seu autosserviço, no módulo que tem maior calor humano, no módulo onde vai ocasionar um impacto maior. Saímos dos 2 primeiros módulos, terceiro módulo. Eu estou falando aqui se você tiver um autosserviço de 4 módulos. Terceiro módulo, suíno, tá? Sempre na vertical, nunca na horizontal, e eu vou explicar o porquê aqui, se quiser complementar, Joe. Quando a gente organiza um autosserviço na horizontal, a gente perde muita venda. Porque imagina que você coloca na horizontal todos os seus cortes bovinos. O seu cliente ele não vai ficar caminhando para ir lá pegar a moída, para vir no meio pegar o estrogonofe e para ir no final pegar o bife. Então, quando a gente organiza na horizontal, na vertical, desculpa, John, a gente consegue agrupar tudo. Então, a pessoa abriu a porta, ela já vai ter ali todos os itens do bovino. Terceira porta, na vertical, mesma coisa, suíno, tá? Terceira e última, quarta e última porta, cortes de frango, aves. E aí, como que a gente faz? Tudo que tem maior valor agregado e maior margem, nos 2 primeiros módulos, que está na linha de visão do cliente. Nos 2 últimos módulos, tudo que tem baixo valor agregado e que tem menor margem. Sendo assim, a gente consegue organizar por categoria e organizar por margem. Eu tenho aqui cases, Joe, de lojas que assim, sai de uma margem no autosserviço de, sei lá, vou falar grosso modo aqui para não abrir muito, 20% para 30%, para 35%. Só usando essa estratégia de layout, tá? Definindo por categoria e definindo por ordem de margem. Pode complementar. Importante falar aqui rapidinho, Joe. A gente falou de bovino nas duas primeiras portas. Terceira porta, suíno. Quarta porta, aves. Módulo de baixo, embutidos. Porque não é o menor valor agregado comparado ao frango, mas num quesito de margem, ele tem a margem menor do que o frango. Vai ficar ali oscilando entre 35% e 40% a depender da loja. Então, embaixo ali, no último módulo, a gente coloca tudo que é embutidos. Isso é uma forma que eu utilizo aqui nas lojas que eu atendo. E aí, Joe, rapidinho, só para complementar, eu já te entrego a palavra. Se aumentar a quantidade de portas, a gente vai aumentar o leque de opções, mas sempre seguindo esse conceito.
bovino, suíno, aves, embutidos embaixo. E é interessante que, por exemplo, como você citou aí, um autosserviço de 4 portas, né? E aí vamos fazer aqui uma ideia de que esse autosserviço ele tenha, sei lá, 4 prateleiras. Primeira de cima, segunda, terceira, quarta. Eu costumo dizer que no autosserviço ele também tem aquela área aquecida, como a gente tem nas ilhas. E eu costumo rotular essa área na altura de entre 1,60 m a 1,70 m, que é a média das pessoas aqui no Brasil, de altura. É a altura do olhar, dos olhos. Para um autosserviço, que ele pega a porta do autosserviço e abre, o primeiro contato que ele tem é na altura dos olhos. Se tem um produto que você quer vender mais, que você precisa vender mais, ou que ele te dá uma margem melhor, ele tem que estar nessa altura, cara. Ele tem que estar na altura dos olhos do cliente. Ele vai pegar e vai levar. O produto que está lá em cima e o produto que está lá embaixo, ele só vai pegar se realmente ele estiver precisando, com muita necessidade mesmo. E é por isso que é muito interessante a ideia do vertical e não o horizontal. Porque aí você coloca uma categoria e as outras ficam praticamente sem acesso ao cliente. O cliente nunca vai olhar para cima ou vai olhar só para baixo. Mas ele olha na altura dos olhos e o que ele enxerga na altura dos olhos tem que chamar a atenção dele para ele pegar e levar. Muito bom, John. Uma observação também, com base no que você falou, vamos colocar um autosserviço de 5 módulos, 5 prateleiras. Em muitas lojas, a quinta prateleira de cima, ela fica num lugar muito alto. Eu vejo isso muito, tá? E é importante a gente falar, se você que tem autosserviço, independente da marca. No braço dele, você consegue mudar. Então, você consegue mover ele. E muitas das vezes, o último módulo ali, a última prateleira, ela vai estar num lugar maior do que o Joe está falando. E isso é ruim por 2 motivos. Pelo espaço que você vai ter de um módulo para outro e pelo fato de que o último módulo vai ficar superior a 1,60 m, igual o Joe está falando. E mais do que isso, o último módulo vai dificultar a refrigeração do produto. Então, o que a gente indica? Que você reduz ali as braçadeiras da prateleira para baixar, para que a quinta fique nessa linha de visão. Sendo assim, você vai diminuir os espaços, ou seja, o produto vai ficar mais bem apresentado, você vai melhorar a refrigeração do produto e você vai trazer mais visibilidade, porque o último módulo vai estar na linha de visão do cliente. E o vão, o espaço que vai sobrar, vai ficar lá em cima. É uma dica simples, mas muito bacana. Esses dias eu vi numa loja, estava dando mais de 1 palmo do módulo de baixo para o módulo de cima. E esse vão, Joe, acaba ficando esteticamente feio. Quando a gente abaixa, a gente consegue agrupar melhor ali, fica mais bem exposto e a gente ganha esse espaço em cima ali para que o produto consiga refrigerar melhor e o produto fica na linha de visão do cliente. Sim. E precisa muito equilíbrio, Felipe, nesse quesito, porque eu já cheguei numa loja em que um autosserviço e acabou comprando mais um kit de prateleiras com braços. Ele aumentou a quantidade de prateleiras e o tamanho que era a bandeja, ele ligava à próxima prateleira. Então ficava praticamente tudo amarrotado, tudo juntinho, tudo, sabe? E ficava um desastre. Porque a refrigeração não circulava legal, a apresentação ficava muito feia, o cliente não entendia, era muita confusão, muita coisa para a cabeça do cliente. Então a gente tirou tudo. Foi até um investimento que ele fez de maneira precipitada, não precisava ter comprado. E depois que a gente fez toda a mudança, a apresentação ideal, ele mesmo viu nos resultados dele que não precisava, não. Muito bom. Eu tenho uma loja que a gente fez assim, ó, já até trazendo um ponto de vista legal para a galera. A gente colocou os módulos do autosserviço nas prateleiras retas, por conta do suporte, que a gente tinha 2 tipos de suporte. Um suporte mais inclinado e um suporte mais
com um grau maior. Então, o que era menos inclinado, eu deixei no módulo de cima, e aí a primeira prateleira, a gente inclinou ela num grau um pouco mais elevado. Então, esse vão que iria ficar, a gente conseguiu ali fechar bem, porque ficou como se fosse uma rampa. Então, o cliente conseguia analisar ali o produto e o produto final. E as outras prateleiras de baixo ficou bem visível, porque elas ficaram reta. Foi mais para poder dar visibilidade, tá? Então eu acho isso legal. Legal mesmo. Ô, Joe, aqui agora partindo pro segundo tópico aqui, eu acho importante a gente pular, a gente tem meio que 10 minutos para falar de um tópico, a gente tem 20 minutos. Mas tudo bem, galera, mandem perguntas, trabalhar em cima do que vocês falarem. Segundo tópico aqui que eu coloquei é cortes ideais para o autosserviço. Pode falar o que você acha disso, e aí eu complemento aqui. Hoje, com o mercado, depois do que os grandes frigoríficos entraram nas lojas e começaram a levar os seus consultores, né, para orientar os colaboradores a fazer os cortes do autosserviço, ficou uma coisa assim, geral, a nível nacional, bem parecido. O que muda muitas vezes é a proteína de um frigorífico para outro, mas os cortes meio que ficou padronizado. Você pega um patinho, você pega um colchão mole, aí tem o duque, tem o flan, tem o flat, tem o... Enfim, aí você já pega do colchão duro, lá tem o head, tem o estreito e por aí vai. Ficou um pouco padronizado. É legal essa padronização? Em certo sentido, sim. Principalmente quando se trata de uma rede. Por exemplo, o Açaí Atacadista e o Atacadão, eles mantêm essa padronização. Onde você vai numa loja, vai em outra, tá igual, os cortes são os mesmos. Se o cliente procurar numa loja do Atacadão aí em São Paulo, ele vai encontrar a mesma coisa que ele procurar aqui quando ele chegar numa loja do Atacadão aqui no Ceará. É a mesma coisa. É interessante esses cortes? É. Tem uma boa margem? Tem. Precisa ter um bom aproveitamento também, porque quando se vai fazer esses cortes especiais, se não tem um treinamento adequado, e depois a gente vai falar sobre isso, se não tem um treinamento adequado, se o colaborador não é um cara treinado para isso, ele acaba muitas vezes não dando a margem que a gente tinha ali previsto alcançar. Um problema de autosserviço, quando a peça ela não... Agora, como eu disse, hoje, corte sempre fala de praticidade. O que o cliente busca no autosserviço é pegar algo prático, chegar na casa dele, de fácil. E muita gente hoje, apesar de ter todo aquele problema, dependendo da região, tem que pedir autorização, tem todo aquele trânsito que é bem difícil de organizar, bem burocrático, mas muita gente está apostando nos temperados. Agora, os cortes ideais para você trabalhar no autosserviço é aqueles em que vai trazer mais praticidade para o seu cliente. É um bife magro, é também um bife com uma pequena camada de gordura, é um estrogonofe, né? Tem lojas que não podem trabalhar com carne moída, nem no balcão de atendimento, nem no autosserviço. Mas podem, o pessoal trabalha com autosserviço, com carne moída no autosserviço, no balcão de atendimento. Algumas lojas apostam também para miúdos, Felipe, miúdos. Trabalham mocotó, bucho, aí vem até o fígado, muitas vezes congelado, num saquinho, na bandeja, embalado. Mas para essa ideia aí. Mas vai depender muito da região, o contexto regional. Muitas vezes é quem dita as regras dos cortes ideais. Ô, Joe, falando assim, cara, eu já peguei muita loja para fazer autosserviço. E assim, tem uma loja que eu peguei que eles tinham acabado de romper com a N10, a base 12, né? Base 12 não, a açougue nota 10. Ele tinha acabado de tirar uma açougue nota 10, aí eu entrei. E assim, para mim foi um desafio muito grande, porque os caras saírem do açougue nota 10 para contratar minha consultoria. Porém, o que eu fiz? Eu peguei exatamente o que os caras já faziam, eu só mudei a nomenclatura dos cortes. Porque na época, tinham uns cortes, assim, eu não lembro bem, mas era estreito, que era o corte do colchão mole,
tinha outros nomes lá. Então, eu fiz exatamente o que eles já faziam, que era muito bom, porém eu só mudei o nome dos cortes. Ao invés de colocar estreito e outros nomes que tem, eu passei a colocar colchão mole, grill, com mais gordinho, colchão mole light, colchão mole em cubo, colchão mole estrogonofe, colchão mole extra limpo, colchão mole moído. E assim, a loja teve resultado usando os mesmos cortes do açougue nota 10, porém mudando só o nome das carnes. E eu quero falar que assim, a depender do lugar, o seu cliente, muitas vezes, eu entendo perfeitamente, Joe, que a estratégia da Friboi é agregar valor no produto por ter um nome diferenciado. Só que, a depender do lugar, sai muito da realidade do público. Entende? Então, isso às vezes atrapalha. O cliente que quer chegar no autosserviço, pegar ali uma bandejinha com 3 bifes bem cortado, e ele vê lá estreito, eu acho que é estreito que chama, não sei, sai muito da realidade dele, pelo fato dele não conhecer. Então, ele não compra. Então, eu fiz essa mudança nessa loja, a gente fez a adaptação, não mudei absolutamente nada, só algumas coisas, que era resfriado, a gente passou a embalar a vácuo, mas assim, a gente manteve todo o conceito do açougue nota 10 e deu muito certo. O que que você acha, o que que você entende com relação a esses nomes? Eu também vejo assim, cara. Assim, o que a gente muitas vezes precisa é falar a língua do cliente. Exato. Dificultar a comunicação com o cliente vai apenas diminuir a venda. Há um tempão atrás, Felipe, não muito distante, mas aqui no Nordeste a gente tinha muita dificuldade. As pessoas não conheciam os cortes bovinos tradicionais, cara. Os cortes bovinos tradicionais, os músculos separados. Por conta de seguir a mesma métrica deles. Isso. Aí agora que eles começaram a se familiarizar com o colchão duro, colchão mole, patinho, alcatra, maminha, fraldinha, aí vem esses cortes com esses nomes difíceis, Duck Beef, Flan Beef, Flat. E o pessoal fica assim, confuso. Essa carne de qual peça que é cortado, isso aqui é do colchão mole, não é, isso aqui é do patinho, como é que eu vou saber e tal. Então, você colocar na descrição do corte a peça na qual aquele corte saiu, você falou a língua do cliente, cara. Boa. Mole grill é excelente. Coxão mole grill, coxão mole light, coxão mole estrogonofe, carne moída de coxão mole, de patinho. Então você fala a língua do cliente e ele consegue comprar com mais segurança. Ele consegue comprar com mais tranquilidade, porque ele já conhece o corte. Ele sabe o que é que ele está comprando. E às vezes a pessoa compra um estreito, que é feito do colchão duro, o estreito. Compra um estreito, chega lá, paz, não gostei do corte, é um pouco firme, é duro, um pouco duro, não é igual o colchão mole, é evidente. Ele comprou um colchão duro, não comprou um colchão mole como ele esperava. Ô Joe, uma pergunta aqui para você, cara, aproveitando que a gente está no segundo tópico aqui, de cortes ideal para autosserviço. O que você acha para autosserviço? Carne a vácuo ou carne com osso? Varia um pouco, Felipe, assim, do contexto de cada loja. Houve uma situação em uma determinada loja que eu fiz um atendimento em que o cara não tinha mão de obra, ele não tinha um açougueiro para trabalhar com a desossa, e aí ele foi para a caixaria. Falei, cara, não tem problema você trabalhar com a caixaria, contanto que você trabalhe de maneira bem feita, um treinamento adequado para o teu colaborador, ainda que ele não seja um cara que domine a desossa, mas se ele dominar os cortes da carne a vácuo, ele vai ter o mesmo desempenho, não vai ser ao boi desossado, mas ele vai ter um bom desempenho. E aí, por incrível que pareça, era uma lojinha muito pequena, cara, de bairro, e o que ele precisava para atender o cliente dele era bife, a clientela só conhecia isso, bife, picadinho e moída. O cliente queria isso. E aí, diz aí qual corte a gente pegou para fazer essa variedade no autosserviço. Paleta. Mole. Coxão mole. Músculo mole. O músculo mole que fica colado ao coxão, separava ele, a parte do miolo de dentro fazia o picado,
separava as partes que o músculo mole se divide, fazia bife de primeira, um bife melhor, vamos dizer assim, um outro bife para panela, para cozido, e a gente informou ao cliente nessas condições, picado e carne moída. E a gente conseguiu ter uma variedade de bovino com músculo mole numa determinada loja pequena. Tá vendo, cara? É o básico bem feito. Com um músculo mole, que eu sei como ele vem. Ele vem exatamente o músculo todo de traseiro ali. O do osso buco e aquela parte que é mais magrinha. Vem todos eles embalados. Com um músculo, você fez um bom aproveitamento. Então, o autosserviço, galera, para quem tá chegando agora na live, a gente tá falando sobre autosserviço. A gente tá com 10 tópicos aqui. A gente tá no tópico 2 ainda. Mas a gente vai partir pro terceiro agora. Perguntinha aí. Oi? Uma perguntinha aí do pessoal, não tem? Vamos ver aqui. Ó. Salmoura Frios e Peixes falou: eu trabalho com boi casado praticamente, boto quase toda a carne no mesmo preço. Cara, você tá fazendo errado. Tá errado isso. Erradíssimo. Fica no final dessa live que a gente vai falar aqui, deixa eu ver. Uma pergunta. É o tópico 5 que a gente vai falar sobre a precificação do autosserviço. Então fica nessa live aí. Flávio Layout aqui, um menino que eu conheço, cara, que admiro muito o trabalho dele. Ele é especialista em layout para supermercados. Ele falou o seguinte: boa noite, quais estratégias vocês consideram mais eficientes para aumentar o giro dos cortes de menor saída dentro do açougue? Cara, muito bom, uma pergunta muito braba. Você está falando do açougue, para não sair muito da pauta aqui. Cara, eu já fiz diversas estratégias para aumentar os cortes assim do produto de baixo valor, produto que tem menos giro. Muitas vezes você tem que olhar para o produto que tem menos giro e criar uma oportunidade. Por exemplo, falando de uma realidade agora, tá? Eu fui fazer uma loja que tinha mocotó encalhado, bucho, rabada, eram todos produtos que representavam a curva C. Aí o que a gente fez? A gente criou um atacado nesses produtos. Então, para o cliente que comprasse acima de 5 quilos, tinha um preço diferenciado. Entende? Dos produtos que tinha baixo giro. A gente criou um mini atacado, não é um atacado, mini atacado. Então, vou falar grosso modo. O mocotó custava 9,90 o quilo. Para o cliente que comprasse acima de 5 quilos, a gente colocou ali 8,49 ou 7,99. Então, era uma forma de impulsionar a venda e aumentar o ticket médio. Tá? E aí, através disso, o cliente passou a comprar. Por quê? Porque tinha um preço mais acessível acima de 5 quilos. Então, a forma de você aumentar produto de baixo giro é você criando um atacado com esses produtos aí. Tem uma perguntinha interessante aí, Felipe, que é do Cícero, acho que está mais para cima aí. Ele, a respeito dos cortes do dianteiro, acredito que seja no autosserviço. Se dá para fazer cortes de dianteiro para rentabilizar ou não. Eu fiz um treinamento com uma equipe, foi até uma equipe do Açaí Atacadista, onde a gente trabalhou só cortes do dianteiro no autosserviço. No autosserviço, geralmente as pessoas trabalham mais traseiro. Colchão mole, patinho, colchão duro, alcatra contra filé, maminha. Mas eu fiz um autosserviço de bovino só com dianteiro. Acém, paleta, peito, acém com osso, paleta com osso, chambaril. E a gente fez uma apresentação muito interessante, até a própria costela, e foi muito aceito. Muito bom. Teve um preço mais acessível, foi um momento em que tinha uma alta considerável da carne, e a gente tinha um preço mais acessível para o cliente, e como os cortes foram feitos e apresentados, chamou muita atenção. E, por incrível que pareça, a gente conseguiu fazer uma categoria de churrasco com cortes do dianteiro. Cortes do dianteiro. Ô, Joe, teve uma pergunta aqui do Sandro, que ele falou assim: Felipe, sobre bandeja, você acha válido fazer cortes com cores diferentes para cada proteína diferente? Super válido, eu vou até abrir aqui, ó. Para carne bovina, bandejas preta, que dá aquele aspecto de premium, tá? Carne suína rosa, seguindo a métrica que o suíno é rosa. Para carne de frango, cara, eu sou bem sincero de falar.
você pode usar tanto o branco quanto o amarelo. O que eu faço em algumas lojas? Branco para frango sem tempero e amarelo para frango temperado, que aí no frango você consegue temperar muita coisa. Vou dar exemplos. Você consegue fazer filé de frango empanado, tulipa temperada, frango a passarinho, coxinha de frango temperado. Então, para esses itens temperados, você coloca na amarela, porque vai dar o destaque, entende? E para itens convencionais do dia a dia, no setor de frango, o branco. Verdade. De bandeja, uma loja que a gente atendia aqui, que trabalhava da seguinte forma. Bovino, eles colocavam em duas bandejas diferentes. A amarela e a preta. A amarela seriam os cortes tradicionais. Então, patinho, por exemplo. Patinho. Bife do patinho. A gente não fazia a divisão que o patinho tem. A gente cortava o patinho como a gente corta, por exemplo, um bife para fazer um bandejão no balcão de atendimento. E aí esses cortes tradicionais ficavam na bandeja amarela. As bandejas pretas seriam os cortes especiais, que aí no caso a gente dividia o patinho, fazia a limpeza, tirava todas as aparas e tal, e fazia aqueles cortes especiais. Mas eu recomendo a preta, eu acho mais legal. Na verdade, um autosserviço muito grande é que você vai ter essa diferença entre bandeja amarela, bandeja para tradicionais e bandeja preta para especiais. Mas no autosserviço, às vezes, um pouco reduzido de tamanho, é melhor você ficar com uma coisa mais direta, uma coisa mais clara, evidente para o cliente, para você não confundir. Ó, a gente vai pular aqui, Joe. A gente falou sobre cortes. Eu acho que a questão da exposição inteligente é mais ou menos aquilo que a gente falou, tá? Observar bem onde o seu cliente tem mais passagem ali, onde ele tem maior calor humano, e aí você coloca esses cortes. Precificação no autosserviço, Joe. O que você acha e como você vê esse mercado? Muito interessante. E se você não faz uma precificação adequada, é melhor que você nem tenha autosserviço. Melhor que você... O autosserviço, ele é uma mão de obra especificada, um cara de muita categoria, de muita boa mão para fazer. E se você não precifica esse produto que vai para o autosserviço de maneira adequada, todo o serviço foi por água abaixo. É melhor que nem tenha autosserviço. Então, a coisa precisa ser muito bem feita. E sendo muito bem feita, você vai ter uma lucratividade muito considerável. A mais boa, cara. Muito boa. Ô, Joe, só saindo um pouquinho aqui, o Nonato, Hairosan Consultoria, colocou aqui, ó. Usam a mesma margem para boi no osso e caixaria? Não, margem é diferente, porque a margem ela é sobre a perda. Aquela quebra ali, né, que você tem do osso e sebo. Então não é a mesma margem, tá? A margem ela é diferente, mas eu acho que não é legal a gente falar sobre isso, porque é um assunto muito complexo, e a gente vai gastar uma live inteira para falar disso. Mas só para contextualizar, não é a mesma margem. Uma outra coisa aqui, Joe, você falou sobre... A gente está falando sobre precificação. Vou colocar 2 pontos importantíssimos. Primeiro, você que tem autosserviço na loja. Por que você tem que ter uma tabela diferenciada pro autosserviço? Para que você consiga entender quanto em percentual o autosserviço representa na venda do açougue. Tá? Por exemplo, se você tem um açougue que vende 300 mil... O autosserviço, para ser bom, ele tem que representar 10% dessa venda. Ou seja, o autosserviço tem que representar 30 mil da venda desses 300 mil, tá? Então, primeiro motivo para você ter uma tabela diferenciada. Felipe, é em todos os cortes que eu vou conseguir agregar valor? Não. Eu já parto dessa premissa aqui, Joe. Embutidos, que é linguiça, salsichas, você pode permanecer com o mesmo valor do balcão, porém com códigos diferentes para que você consiga entender. Vamos falar do começo, vai. O autosserviço, ele é uma subcategoria dentro do açougue, tá? Então, ele é uma venda agregada do açougue, tá? Então, você tem que ter a tabela diferenciada. Falando isso, os outros cortes que você tem no açougue, bovino, suíno, aves, temperados, linha gourmet, linha artesanal,
Cortes premium tem que ter uma tabela diferenciada, porque você tem todo esse preparo, você tem embalagem, você tem um profissional adequado para poder cuidar e fazer a manipulação, a manutenção. Então, você tem que ter essa tabela. Como que tem que ser a diferenciação do preço com base no atendimento? Vai depender da aceitação do seu cliente. Eu já trabalhei em lojas, por exemplo, Joe, que o contrafilé chegava a ser R$ 15 de diferença do atendimento. Tá? É óbvio que tem todo um preparo, a gente tira a bananinha, limpa bem, às vezes enrola no filme, deixa dar um frio, para poder ter toda essa estética, mas depende muito do lugar, tá? Tem lugares que às vezes você vai conseguir agregar só 5, só R$ 6 a mais, mas em todo tempo. A tabela do autosserviço tem que ser diferenciada do atendimento. E aí a gente usa uma estratégia muito legal que eu quero compartilhar com vocês, que é a percepção de preço baixo. O que é a percepção de preço baixo? Vamos produzir uma bandeja de contrafilé com 3 bifes na B3. A gente corta o bife fininho ali, tá? Mais ou menos de 100 gramas, tá? Então, quando a gente expor ele na bandejinha, a bandejinha vai dar 300 gramas. Então, se a gente tem um contrafilé de R$ 50 o quilo, a bandejinha vai dar quanto? R$ 15. E o que o cliente vai olhar? O preço final de venda. A minha esposa aqui em casa, Diogo, já vou te entregar a palavra. Ela vai num supermercado aqui perto que o preço do autosserviço é absurdo. E esse dia ela pegou a bandejinha, mostrou pra mim e falou que tava barato. Contrafilé R$ 18, irmão. Era exatamente 3 bifes. Então, o autosserviço, ele tem o poder de ter a percepção de preço baixo, mesmo estando com valor acima do balcão, tá? Mas não se iludam. Se for para você ter um autosserviço com preço convencional, não faz sentido, tá? Pode falar, John. Em algumas lojas, não sei se já aconteceu com você, às vezes a loja tem no balcão de atendimento uma bandeja de bife de contrafilé. Aí vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que o contrafilé está lá no balcão a R$ 49,90 o quilo. E o mesmo bife, cortado da mesma maneira, está lá no autosserviço a R$ 69,90, por exemplo. O cliente, ele vai bater o olho e vai dizer assim, peraí, eu estou enganado aqui. Eu estou sendo roubado aqui. Eu estou apenas saindo dali para não pegar fila e pagando R$ 20 mais caro por quilo. Então, se o mesmo corte você já oferece no balcão de atendimento, cobrando R$ 20 mais caro, só para o cliente não pegar uma fila? Não, no autosserviço você tem que entregar algo a mais. Você tem que entregar algo mais bem feito, mais bem elaborado, mais bem apresentado. Vai trazer mais valor agregado para o cliente. Não é só valor agregado para você, loja, mas é valor agregado para o cliente. Quando você pega uma capa de colchão mole, por exemplo, e a gente faz aquele assado campestre, que o pessoal abre em manta e enrola, ali você está oferecendo para o cliente um aproveitamento que você não tem no balcão de atendimento. Você está oferecendo um produto que você não tem no balcão de atendimento. Onde o cliente ele vai rechear aquele pedaço da maneira com que ele preferir, seja com presunto, sei lá, bacon, não sei, e ele vai levar para o forno. Aonde no balcão de atendimento isso não é oferecido para ele. Aí faz sentido. Faz sentido você ter isso no balcão de autosserviço com um valor agregado, porque agrega para você, agrega para o cliente. Mas se é aquilo que você já oferece no balcão de atendimento, poxa, não oferece lá não, cara. Não vai valer a pena. Você apenas vai estar mostrando para o cliente que você está fazendo ele de trouxa. Muito bom, Joe. Eu acho que é exatamente isso que você falou, cara. Só para frisar aqui, teve uma pergunta que eu acho muito importante aqui do Flávio. Ele falou assim, na experiência de vocês, qual estratégia é mais eficiente para equilibrar o giro da margem dentro do açougue? Trabalhar com cortes populares ou valorizar cortes de maior valor agregado na exposição? Eu falei isso numa live com o Jefferson aqui. Cara, assim,
Quando eu vou fazer consultoria numa loja, que o balcão da loja é pequeno e eles utilizam uma boa parte desse balcão com cortes popularizados, exemplo, os caras pegam ali um balcão de 2, 3 metros e utilizam ele para colocar toda a carne de primeira que já é popularizada, o que que eu faço? Eu tiro toda a carne de primeira, coloco ela na parte de trás do balcão ou na geladeira, somente uma pecinha de cada, e no lugar da carne de primeira a gente entra com os cortes de maior valor agregado, que aqui em São Paulo, na maior parte das vezes, é da paleta, que a gente consegue extrair o estrogonofe do peixinho, paleta em bife, que a gente vende como ponta de alcatra bife, bife especial, o próprio bife a rolê, capa de filé em tiras. Então, é isso que a gente faz e tem dado muito certo, tá? Até o Babal tá aqui com a gente aqui, que trabalha no supermercado Ambrosina, que eu fiz esse trabalho lá e ele pode contextualizar, sabe disso. Uma ocasião comigo, Felipe, de uma pessoa que estava recebendo um açougue de herança do próprio pai, né? E o pai estava há 30 anos no mercado, trabalhando, e o açougue estava de pé. E a pessoa me procurou e disse assim, John, eu estou precisando da tua ajuda, porque eu vou mudar tudo lá. Vou tirar todo a tradição dele e vou levar tudo novo. Quero que você me oriente para levar tudo novo. Falei assim, ó, se você fizer isso, você vai quebrar em uma semana. Falou, não, mas você vai quebrar. Por quê? Porque ele está há 30 anos no mercado, numa região em que tem uma demanda daquilo que ele já oferece há 30 anos. Então, você precisa ter aquilo que já dá certo, ou pode seu cliente algo diferente. Valor agregado, produto. Aos poucos, você vai inserindo isso para o seu cliente, vai mostrando, apresentando, divulgando. Interessante, muitas vezes, Felipe, que eu oriento, tem uma TV lá. Uma TV que, às vezes, ela serve para passar alguns mexãs, outras para poder, até canais de TV e tá lá. Falei, pessoal, por que vocês não colocam nessa TV algumas opções para o cliente de a finalidade de cada corte? Para que serve? Para que eu compro um picado de músculo? O que é que eu faço com esse picado de músculo? Ah, faz isso, isso e isso. O que é que eu faço com o chambaril? Como é a receita que se faz com chambaril? É assim, assim, assim. Como é que você faz uma receita com acém, com osso? E o cliente está lá na fila, ou chega no autosserviço e vê aquilo, e ele pensa assim, rapaz, o corte está aqui, o modo de preparo está aqui, é exatamente disso que eu preciso. Muito bom. Vai embora. Concordo plenamente. Ô, Joe, pulando aqui para o top 8 aqui, etiqueta que converte venda. O que, que você acha sobre isso? E aí, com base na sua fala, eu vou fazer um comentário aqui. Eita, às vezes você vê, isso entra na layoutização também, Felipe. Porque quando você está fazendo o autosserviço, uma determinada bandeja está aqui, a etiqueta está do lado esquerdo, vamos supor. E a outra, quando você vai olhar o mesmo corte, às vezes na mesma categoria, na mesma prateleira, a etiqueta está do lado vermelho, do lado direito, outra está no meio. Isso tudo só mostra uma coisa: falta de organização. Primeiro, falta de organização. Então você precisa padronizar a posição da sua etiqueta, até o fim do último bife que fica na bandeja tem uma finalidade, e essa etiqueta ela também tem uma finalidade, tem um propósito para estar lá. E aí tem lojas que utilizam aquela etiqueta da própria loja, né, com a logomarca da loja, outras com o nome suíno, para identificar que ali são cortes suínos, outras utilizam determinadas etiquetas para mostrar que é um corte específico para churrasco. Mas eu achei muito interessante algo que a Seara apresentou, que era uma etiqueta inteligente, onde essa etiqueta ela tinha um QR Code que o cliente direcionava a câmera do seu celular naquele QR Code, ele tinha acesso à receita que ele ia fazer com aquele corte. Rapaz, isso é mágico. Muito bom. Você entregou para o cliente tudo o que ele precisa.
você entregou o corte adequado, prático, e você entregou para ele um meio de preparo desse corte. E ele sai dali feliz da vida, cara. E da próxima vez ele vai procurar um outro corte que também dê orientações para ele de preparo final daquele produto. E isso vale muito, cara. Vale demais, cara. Muito bom. Isso aí foi uma aula. Eu vi aqui o comentário do Renato, ele falou assim, eu costumo falar, meus amigos, nas lojas que vou dar treinamento, os bifes menores é mais feios, sempre na vista do cliente, e não coloca embaixo. Depois coloca os mais bonitos por cima. Isso é correto. É assim, o que eu acho, tá, galera? O que eu acho é o seguinte, pro autosserviço, você tem que ter uma matéria-prima exclusiva. Tem que ser cortes bem preparados, bem elaborados. Eu já fiz introdução em loja que tinha, sei lá, vou falar aqui, 600 mil em venda, atendimento, e o cara estava introduzindo autosserviço. E aí o que a gente ouvia de 7 pessoas que trabalhavam dentro do açougue? Vamos utilizar o começo da carne para o autosserviço. Cara, se fizer isso, você queimou largada. Você saiu mal. O autosserviço tem que ser cortes bem preparados, bem elaborados, bem limpo, e não pode ser um retrabalho, um reaproveitamento do açougue. O reaproveitamento do açougue tem que ser vendido no açougue. Para quem já tem uma loja que fatura muito, o que eu falo? Pensa comigo, se você não tivesse o autosserviço, você ia vender essa carne aonde? Começo da peça, carne mal trabalhada. Então pronto, já começa por aí. Tá? Interessante. O autosserviço tem que ser bem preparado. Se você lembra, teve um vídeo que viralizou de uma eu vi. Um patinho. Isso, bife do patinho. Cara, e muitos treinamentos que eu levei para algumas lojas, e eu mostrava, pessoal, aquilo que eu falava para vocês aconteceu em uma determinada loja por aí, não sei aonde, mas olha aqui o vídeo. E mostrei para a turma. O que é que eu oriento nos meus treinamentos que eu faço para autosserviço? O cara tá com a tábua de corte em cima da mesa e ele vai cortando os bifes e colocando em cima dessa tábua de lado, organizado. Para quê? Para que na arrumação da bandeja ele não venha deixar uma bandeja bonita e outra mal apresentada, um corte grande, outro corte pequeno. Então, a padronização dessas bandejas é de muita importância. Então, eu já cheguei a orientar colaborador e dizer assim, olha, você coloca os bifes na bandeja, depois você vem com a faca, tira as laterais, para que fique tudo padronizado. E essas laterais, você vai aproveitar ele como um estrogonofe, como a própria moída do corte, se você puder fazer. Mas, geralmente, estrogonofe. Você vai conseguir trabalhar dessa maneira. Porque se você não faz isso, o seu cliente ele vai ter o seu autosserviço como algo insignificante. Porque ele vai se decepcionar em algum momento. Já pensou chegar em casa e se deparar com uma bandeja com 2 bifes legais e um terceiro lá por baixo pequeno ou com, sei lá, mal cortado, alguma coisa desse tipo? Então, o valor agregado que ele pagou ali acabou sendo insignificante para ele. Paulo. O Renatão aí. O Renato. Tô vendo no hotel aqui, cara, que live, show de bola, viu? Pô, obrigado, irmão. Eu falei, vamos interagir com o pessoal aqui. Aí, Joe, foi bem aleatório, tá? Falei, vou colocar alguém na live aqui pra falar. Eu vou deixar vocês dois falando que eu vou no banheiro aqui rapidinho. Fica Beleza. aí. Ô, Joe, a pergunta que eu fiz foi pelo seguinte, cara. Tem muitas lojas que a gente vai dar o treinamento. E aí, o que acontece? Quando a gente chega, o açougue, o encarregado do açougue, ele tá com aquela mania de, às vezes, começar a peça, mal começada, e colocar os bifes embaixo na bandeja escondido. Aí, cara, isso aí é erradíssimo. É igual esse vídeo, eu vi esse vídeo aí também, cara, você tá doido. Ferra tudo, bicho. Ferra tudo. É assim, o colaborador, ele que trabalha no autosserviço, ele precisa ter consciência disso. Ainda que o encarregado não entenda, esse encarregado precisa ouvir, cara. Ele precisa aprender que isso vai ferrar o autosserviço. Como eu estava falando para o Felipe, o autosserviço ele é um canal de venda. Então, se a gente mancha a imagem desse canal de venda, a gente dificilmente vai conquistar a confiança do cliente novamente. Por exemplo, essa cliente aí, essa possível cliente que fez esse famoso vídeo,
dificilmente ela vai se sentir tranquila a comprar de novo uma bandejinha de bife, porque ela pode ser surpreendida novamente, como foi. Então, a gente precisa ter essa confiança, e nas lojas que eu dou treinamento e atendo, eu sempre mostro muito disso, que a confiança, se a gente perde ela uma vez, dificilmente a gente conquista. Então, a gente precisa dessa padronização para que essa confiança ela permaneça firme, para que seja ali algo para toda a vida, cara. Para que o cliente se sinta tranquilo, se sinta confiante a comprar com você. Ô, pessoal, Exatamente. tô de volta. Desculpa aí, galera. Apertou aqui e tive que ir no banheiro. Exatamente, Joe. É igual eu costumo falar, cara. Eu tô numa loja aqui no Estreito do Maranhão, uma loja da rede supermercado Smart, e eu tô com um carregado, um menino novo. Eu acho que ele tava até na live aí. O menino é sagaz, ele quer aprender tudo. Só que aí, a gente passa para ele vai tentar fazer, só que ele faz errado. É igual eu tava falando para ele, cara, você tem que ter paciência, pergunta. É igual a gente tava falando do autosserviço a respeito de valor, é igual o Felipe falou. E ele foi fazer uns espetinhos, cara, que um pacote de espetinho dele, com 6 espetinhos, tava dando quase R$ 80. Pra você ver. Olha o tamanho. Muito grande. Aí ele manda foto, às vezes eu tô longe, ele manda foto, eu falei, cara, top, que você quer aprender. Mas você tem que aprender do jeito certo. Aí passando os conteúdos para ele estudar, o moleque novo e tá indo dando, graças a Deus, tá indo tudo certo. Felipe. Eu até mandei pro Felipe esses dias aqui agora, Felipe, o dono do supermercado aqui, ele tinha medo de autosserviço. Cara, falei pra ele, cara, pode comprar geladeira sem cisma. Eu até te mandei uma foto lá no seu zap, não sei se você viu. Cara, ele comprou uma geladeira de 3 portas e não é falando da boca pra fora, não. Eu puxei o relatório das vendas. Sem pau. A geladeira vendeu 100 mil dentro de 25 dias. Então, tá vendo aí, galera? Puxei o relatório que eu mostrei pra ele, ele ficou louco da cabeça. Então é que eu tava aqui o mês passado, esse mês ele já adiou a visita. Não, pode vir esse mês pra cá de novo. Só para contextualizar aqui rapidinho, galera, sobre a questão do autosserviço. Eu fiz muito projeto de implantação. E teve uma loja, Renato e Diogo, o que eu fiz? Eu tive a ideia de colocar o autosserviço próximo da fila do açougue. Então pensa no açougue no supermercado no fundo, com uma fila enorme. Papo de 20 pessoas a mais na fila. No sábado e domingo. Na semana, aleatório, 6 horas ali até tinha um pico. Mas no final de semana a gente tinha ali 20, 25, até 30 pessoas na fila. A minha ideia era colocar o autosserviço do lado da parede, que era o corredor que formava a fila. E olha para vocês verem como é interessante. A gente colocou o autosserviço lá, na prática, queimou venda. Queimou venda. Por quê? Porque o autosserviço, ele ficava ali num corredor da fila, e a fila atrapalhava o acesso de outras pessoas que circulavam no mercado. Então, eu queimei largada, errei feio. A gente só foi entender isso na prática. Quem estava no supermercado com o carrinho fazendo compra, não ia até o autosserviço porque iria atrapalhar a fila do açougue. O que a gente fez com 2 meses, assim? A gente tirou e colocou numa ponta de uma gôndola. Cara, a venda, dobrou a quantidade, sabe? Por conta da gente tirar. E aí, o cliente que circulava no supermercado passou a ter acesso ao autosserviço porque ele estava livre. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se iludir com relação à fila. Vou deixar próximo da fila. Eu já estou falando isso para quem quer fazer introdução. Porque muitas vezes o fato de você deixar próximo da fila dificulta o acesso de outras pessoas que estão circulando no supermercado. Tá? Não estou dizendo que isso é uma regra. Mas é válido você entender muito bem, porque o lugar que você vai colocar vai determinar o quanto que você vai vender. Quando eu chego numa loja, geralmente a primeira pergunta que eu faço, onde a fila se forma aqui? É aqui. Então vamos levar o autosserviço aqui para esse lado, para que a gente não tenha problema. Quando vai ser implantado um autosserviço, né? Porque às vezes você chega numa loja, já tem balcão de atendimento, a loja está rodando, e vai colocar um autosserviço. Agora, deixa eu dar uma sacada aqui, Felipe. Para quem está no dia a dia aí na loja, você que está aí na sua loja, dia a dia, pega essa daí, ó. Às vezes, tem muita gente que usa ponta de ilha, e geralmente aquela ponta de ilha que fica ali em frente ao balcão de atendimento, e tem pessoas que usam aquela ponta de ilha para colocar ali
cortes de picanha argentina, picanha uruguaia, maminha argentina e tal. E ali são cortes de um valor muito alto, que tem um público específico, né? E você acaba colocando aquilo ali e até perdendo, porque o pessoal fica pegando naquele produto e lançando de volta dentro da ilha, e o vácuo vai saindo, você acaba danificando uma peça que custa muito caro. Mas o ideal, numa ponta de ilha como essa, é você colocar algo que você quer vender, que te traz uma margem muito interessante, e a gente fazia muito isso numa loja, a gente colocava carré. O que a gente fazia? A gente pesava os carrés já serrados na base de 1 quilo, 1 quilo e pouco, ponhava num saquinho, precificava e enchia a ilha daquele carré já serrado no saquinho, com o cartão de oferta e tal e tal. Cara, a gente vendia 300, 400 quilos de carré no final de semana. Numa ponta Top de... demais, hein? Ó, eu vou falar um comentário aqui comentário não, uma pergunta do Flávio novamente. Na visão de vocês, qual é o maior erro na formação de mix, de cortes, na exposição, que acaba prejudicando o giro e a rentabilidade do açougue? Eu vou falar e aí se vocês quiserem complementar. Na minha visão, o maior erro é você implementar algo novo na loja sem você estudar o perfil de público e sem você aplicar o MVP. O que é o MVP? É o mínimo viável do produto. O que é o mínimo viável do produto? É aquela quantidade mínima que você vai fazer a introdução e que se você vender, você vai saber que teve aceitação. Se você não vender, você vai ter uma perda mínima. Para a gente que faz consultoria, que faz introdução, que implementa novos cortes, a gente sempre aplica o MVP. Porque é o MVP que vai nos dar a direção para onde a gente ir. Quando eu vou fazer uma loja, eu tenho em mente implementar 50 tipos de cortes. Mas quem vai validar os 50 é o cliente. Só que como eu vou validar? Eu vou validar sabendo se ele vai comprar ou não. Para saber se ele vai comprar ou não, eu preciso colocar uma quantidade mínima. Se eu vender 1 quilo daquele produto num dia, para mim foi legal. Se eu não vender 1 quilo, eu só coloquei 1 quilo. Tá? Então, o melhor mix aí é um mix que você estuda e é um mix que o seu cliente aceita. Quer falar? Isso aí que você falou é pura realidade, ô Felipe. É igual nessa loja aqui, da primeira visita, eu acho que eu implementei uns 16 a 17 produtos, sendo 5 tipos de linguiça e 3 tipos teve aceitação ótima e 2 tipos já não teve. Então, Tá vendo? isso aí eu já falei pros meninos, essa aí você já... Tipo assim, você não faz para sobrar muito, faz aí, a gente fez 20 quilos, aí você faz só 5 quilos. E as outras que teve aceitação, eles já estão fazendo a receita completa de 80 quilos já. 80 quilos por semana completa. Outra coisa que atrapalha muito a formação de um mix de cortes para exposição, principalmente no autosserviço, é porque hoje, com esse advento da internet, a gente tem muito acesso, a gente vê muita coisa na internet, e aí o pessoal tem alguns cortes aí americanizados, feitos de angus de wagyu, tomahawk, né, short rib, aí pensa, prime rib, eu quero trabalhar o meu autosserviço com esses cortes. Só que, dependendo da região que você está, o pessoal não tem ideia do que significa isso, cara. Não tem nem ideia do que se trata. E aí você não traz um produto aceitável, você traz confusão. Você traz muita confusão. E aí o seu mix ele fica confuso. Você atrapalha o fluxo de venda, de giro do autosserviço, algo para o seu cliente que ele não tem noção do que se trata. A gente que está no mundo da carne, a gente tem contato com esses cortes e a gente escuta, a gente aprende, a gente tem uma noção de onde aquele corte sai. Mas o cliente do dia a dia, cara, o que ele quer é comprar o corte para ele fazer o almoço, fazer o jantar da casa dele, fazer o churrasquinho dele do final de semana. O que ele quer é o arroz com feijão bem feito. Muito bom. Então aí, você que está na loja, você tem que ler o seu cliente. Você precisa entender a necessidade do seu cliente e trabalhar em cima da necessidade dele. Não vai
da moda, do jeito que você acha que ficaria mais bonito, que você não vai vender. Você vai ter problema. Aqui, o Filipão, e o John aqui, eles não tinham costume de trabalhar com suíno. Aí eu perguntei pro gerente, ele, cara, aqui a gente não trabalha porque não vende. Eu falei, cara, mas como é que você está fazendo a exposição do suíno? Como é que você está fazendo? Aí ele, tá assim, 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 não, beleza. Pedi de começo 7 bandas. Cara, 2 dias, zerou. Pedi 10 porco inteiro. Ele falou, cara, 10 porco. Eu falei, rapaz, pode pedir. Você pode pedir que a loja tem capacidade de vender 30 bandas de suíno. Aí, né, que a gente fez o primeiro festival suíno lá. Cara, 2 dias não sobrou nada. O cara falou assim, cara, o que que você fez? Eu falei, cara, o público que vocês têm aqui, eu já estudei tudinho, já mapeei. Tudo que Muito colocar bom. na loja vende. Tá? Entendeu? Uma loja assim, cara. E tipo assim, quando você chega na loja que você vai dar o treinamento, que a equipe abraça a causa, o dono abraça, o gerente geral abraça, cara, a empresa ela só sobe. Uma coisa também aqui, só voltando para a pauta do autosserviço, a gente está aqui no tópico 9, Diogo. Reposição estratégica. Deixa eu ver que horas são. 9h06, a gente já extrapolou 1 hora aqui, mas vamos embora. Vamos tocando, galera. Então, a gente está no tópico 9 aqui, que a gente vai falar sobre reposição estratégica. O que eu quero falar sobre isso? Vamos lá, galera. Quem tem autosserviço na loja, provavelmente você vai ter um determinado horário, que você vai ter mais venda de um determinado produto. Isso não significa que naquele horário de pico você vai vender todo o seu autosserviço. Mas alguns produtos que compõem a curva A vai ter uma venda mais assertiva. E é exatamente esses produtos que você tem que deixar uma quantidade a mais na geladeira, sem pesar, porque se não tiver a venda, você tem ele lá na geladeira e você pode abastecer no outro dia. Porque se você tiver uma boa refrigeração, uma boa cadeia de frio, no outro dia você vai abastecer, a carne está vermelhinha e está tudo bem. Mas o que eu acho? Falando de gestão e operação. Pessoal da gestão, que tem os indicadores em mãos, tem que imprimir eles, não precisa expor o faturamento da loja para o colaborador, mas é necessário você expor a venda por quilo. Porque é com base na venda por quilo que o seu colaborador vai entender quanto que aquele produto vende. Exemplo, patinho moído. A gente sabe que naquela sexta-feira, no período da tarde, a gente vende 10 quilos dele no autosserviço. Se o seu colaborador, que está à frente do seu autosserviço, tiver esse entendimento, ele vai deixar uma quantidade moída a mais para não dar a ruptura. Porque é a ruptura que vai matar tudo que a gente falou aqui agora. Se você tiver ruptura, você vai queimar a venda, seu cliente vai chegar no horário de pico ali do serviço louco para comprar uma carne moída, exemplo, e não vai comprar, porque não vai ter, tá? Então, é importante que o seu colaborador que está à frente do autosserviço entenda quais são os produtos que ele pode colocar na geladeira e deixar uma quantidade na câmara resfriada para colocar ali na hora de venda. Outra coisa é que, por exemplo, esses horários de reposições precisa ser estudado a cada loja, porque eu já vi casos em que o colaborador ele está repondo a produção que foi feita, foi elaborada no autosserviço, no horário de pico. Aí a galera está lá comprando, os clientes estão escolhendo, estão olhando. Quando o cara chega com o carrinho, com as bandejas novas, o que o cliente faz? Ah, eu quero desse que está chegando aí. Eu quero dessas bandejinhas novas que está chegando aí. E aí toda aquela produção que está lá no autosserviço vai ficando esquecida, cara. É o PEPS lá. Vai ficando, vai ficando, vai ficando. Primeiro que entra, primeiro que sai. Vai ficando. Então, o horário de abastecimento, ele precisa ser estudado em cada loja para que não seja o momento em que esteja o maior fluxo, um número grandioso de clientes ali escolhendo, comprando, mas que também, evidentemente, não haja ruptura. Teve um comentário aqui do Flávio. Um comentário não, desculpa, uma pergunta. Como vocês equilibram a padronização dos cortes, validade e exposição no autosserviço para evitar quebra e manter o açougue lucrativo? Eu vou aqui abrir. A primeira coisa é a refrigeração. Se a gente tiver uma boa cadeia de frio, a gente tem uma longevidade no produto. Seja ele embalado a vácuo, caixaria, ou seja ele carne com osso.
Se a gente, eu tô falando dos dois, autosserviço, piso de loja, geladeira e câmera resfriada. Se a gente tiver uma boa cadeia de frio, é muito provável que a gente tenha mais longevidade e a gente consiga ter mais um controle maior do produto. Ô, Felipe, eu também falo também, Felipe, a respeito da tábua de corte, né? Muito bom. Porque tem muita gente que às vezes pega ali e corta o dia inteirinho suíno, corta frango numa tábua. Aí ele vai fazer autosserviço e ele não higieniza a tábua. Aí, às vezes, o cara, a carne não tá de qualidade. Mas quando você corta a carne novinha numa tábua dessa sem higienizar, com certeza a durabilidade dela vai ser bem menor. Ela vai escurecer mais rápido, ela vai perder a qualidade mais rápido. Boa. A contaminação cruzada, né? Contaminação cruzada. E sempre eu falo para os meninos, quando vai fazer autosserviço, eu gosto sempre de deixar uma tábua só para o autosserviço. Higienizar bem a faca, o fuzil, a chaira, para evitar esse problema, né? Só abrindo um parênteses aqui, só para contextualizar. Quando a gente trabalha com autosserviço, é mais fácil para a gente ter esse controle, igual o Renato está falando. Por quê? Porque se eu vou manipular o autosserviço, eu posso fazer o seguinte: primeiro o bovino, aí parei o bovino, eu vou lá, lavo a mesa, higienizo, passo álcool, depois o suíno. Acabei o suíno, eu vou lá, lavo, higienizo, passo álcool, começo a manipular o setor de aves, e assim sucessivamente. Quando é no autoatendimento, no atendimento, isso é mais difícil, porque às vezes você está cortando. Você está cortando uma carne bovina, o cara chega e pede um frango para você cortar. Então isso atrapalha. Quando é autosserviço que você não tem essa demanda, é mais fácil de controlar. Então, para quem quer trabalhar com autosserviço, é importante sim, você não precisa ter um setor, uma sala, mas uma bancada específica ali, uma mesa, uma tábua, para que você consiga fazer essa manipulação. Vai ajudar muito aí também. É muito importante o que o Renato falou aí, porque eu sou bem mais rigoroso. Até a chaira, cara, eu exijo que o colaborador trabalhe com ela separado. Faca, chaira, tábua, mesa, se possível. Porque essa ideia da contaminação cruzada, esse assunto, é um assunto sério. Quem faz autosserviço tem 3 dias, cara, para vender de validades naquela bandejinha. E aí já conta o dia da própria produção. Então ele só tem aquele dia, mais um. No terceiro, dependendo do horário, ele já tem que tirar do autosserviço. Porque a validade já foi embora. Se a fiscalização passar e pegar, é multa. Então, essa falta de organização e de higienização com os utensílios e com a tábua vai diminuir a vida útil desse produto. Você vai prestar atenção em alguns açougues, em algumas lojas, que o bife na borda fica assim, roxo, fica manchado. Aquilo simplesmente foi uma contaminação cruzada. O cara cortou uma peça de suíno e cortou o boi e aquela carne está contaminada ali. Concordo plenamente. Uma coisa também assim, pessoal, acho que eu perdi o time aqui do negócio. Acho que eu respondi uma pergunta. Não, eu tenho TDAH, hein, galera? Peraí, acho que foi a pergunta o comentário do Nonato aqui. Peraí, deixa eu procurar. Opa, linguiças, livro de receitas do Felipe. Galera, o livro de receitas nosso tá na nosso perfil, nos destaques lá. Tem um livrinho de receitas. Muitas vezes o líder do setor não se preocupa em buscar esses indicadores, que foi o indicador que eu falei sobre ele ter o controle do que vende do que não vende. É assim, o fato do líder não ter o interesse diz muito a respeito da gestão. Porque independente do líder ter o interesse ou não, é a gestão que tem que entregar esses indicadores para ele. E se ele é o líder, ele tem que ter esses indicadores em mãos para que ele possa trabalhar em cima deles e para que ele possa passar para o time dele. Ô, Felipe, a respeito disso aí, hoje mesmo eu fiz o encarregado devolver um traseiro, cara. A gente muito bem podia ficar com ele na loja. Mas como ele não tinha orientação de ninguém, não tinha gestão, o vendedor sempre aproveitando dele. Aí pedia 5 vacas, mandava 6. Aí pede 10, manda 12. Aí hoje ele, ué, Renato, mas tem como devolver? Falei, ô Rodrigo, tem sim, cara. Você pode devolver. Você manda o documento lá pro escritório, eles vão fazer uma nota de devolução e você pode devolver tranquilo.
Ele, cara, ele ficou assim, rapaz, mas eu não sabia que tinha como não. Foi, tem como sim? Cara, é isso. Autosserviço, ele é um setor muito importante dentro do supermercado, dentro do açougue. Porém, é importante falar que ele precisa ser bem trabalhado. Aqui, para entrar na nossa pauta de nosso tópico 10, o treinamento de equipe. Tudo que foi falado aqui até aqui já diz muito a respeito do treinamento de equipe. Mas nada que foi dito será feito se você não treinar o seu colaborador. Então, o que eu, Felipe, indico? Tudo que você for fazer com relação ao treinamento, e você muitas vezes não precisa contratar uma empresa de consultoria especializada. Tudo que você fizer com ele seja auditável, que você dê ferramentas para ele e que no próprio treinamento, às vezes a gente fala sobre treinamento, pessoal, se vocês quiserem comentar, é assim, um líder do açougue vai treinar um açougueiro master para cuidar do autosserviço. É entregar a ferramenta, é entender onde que a pessoa está tendo dificuldade, tá? E olhar para um lugar que muitas vezes você pode conseguir ali extrair um a mais da pessoa, entende? Olhar para um cenário que assim, pô, o cara não está conseguindo suprir as minhas necessidades, mas eu vou entender o porquê, eu vou dar ferramentas para ele. Então, o próprio líder da loja, ele tem essa função de treinar e formar a pessoa. E outra coisa, Felipe, uma coisa que eu vejo muito em equipe de açougue, a gente vê isso muito, por exemplo, a maneira com que eu observo. A gente vê muito isso no futebol. Você vê um técnico que chega num determinado time e ele vê um jogador de meio campo que não está rendendo, ele traz o cara mais para trás e o cara rende muito mais. Leva um cara para a lateral e o cara rende. Às vezes, eu vejo isso nas lojas. O cara está lá numa determinada função na loja, ele não está rendendo como a gente gostaria. Aí eu transfiro ele para uma outra função, o cara dá uma animada, está gostando daquilo, está aprendendo, está desenvolvendo, o cara rende as mil maravilhas, cara. E aí a equipe vai embora. Vai de vento em polpa. Às vezes o cara só tá no lugar errado, né? Às vezes tá na função errada. Só está no lugar errado. Sobre Exatamente. autosserviço ainda, pessoal, o que eu acho muito importante? Vamos lá. Tudo que foi falado aqui até aqui, vou falar de uma pessoa que começou do zero, supermercado de pequeno porte, que quer fazer toda essa introdução. Layout, cortes mais inteligentes, corte mais padronizado, precificação correta, validade e controle de produção, apresentação que vende, etiqueta que converte venda. Princípio de tudo. Coloque uma pessoa à frente do seu autosserviço para poder impulsionar essa venda, para poder oferecer os produtos, falar sobre o benefício, porque mesmo a gente estando em um mercado tendencioso, que não para de crescer, que as pessoas buscam por praticidade, a gente ainda tem um público que desconfia do autosserviço, por achar que é produtos mais velhos, que é produto a vácuo, que não é o açougueiro que está cortando na frente dela. Então, uma coisa que eu faço em muitas consultorias minhas, eu me disponho a ficar ali 1 ou 2 dias, depende, na frente do autosserviço, oferecendo para os clientes o produto, mostrando, explicando para eles que é um produto de ponta, que é um produto que tem mais acabamento, que tem um preparo melhor. Então, assim, quero implementar o autosserviço, faça isso. Não é só, tipo, coloquei umas carnes lá e deixa lá. Disponibiliza um açougueiro, uma pessoa que tem ali uma proatividade, que sabe conversar, que sabe comunicar, que sabe vender, que sabe oferecer, para poder fazer todo esse trabalho. Tá? E assim, não precisa ser sempre, mas nos dias que tem maior movimento, nos dias que você tem um calor humano maior, porque isso vai gerar um impacto maior. Interessante falar a respeito desse assunto. Dificilmente alguns líderes e até dono de supermercado, de açougue, não compreende e acaba achando que o cara que está lá no autosserviço, ele está enrolando, ele está ali, sabe, cozinhando o tempo e tal, mas ele precisa de suporte, ele precisa que você tenha paciência com ele, porque o que ele está fazendo é produzindo, ele está criando a arte dele ali, que eu considero uma arte, você pegar um produto bruto e transformar num produto de finalização de prato. E é muito interessante essa coisa da abordagem, porque se você for para pensar, a maior empresa frigorífica do mundo, que é a JBS,
fez uma campanha de publicidade com o açougueiro Valdir, que saiu aí pela TV, saiu na internet, na qual Eu vi. o cliente e mostrava para o cliente qual a finalidade de cada corte, do estrogonofe ao bife, ao picadinho. Então, o autosserviço hoje, ele é uma realidade muito necessária. A gente vê lojas que tem 70% de autosserviço e 30% de balcão de atendimento. Isso, claro, que não é a realidade de todo mundo. Está longe de ser ainda. Mas muita gente já apostou no autosserviço por ver a habilidade que traz, o valor agregado e como é prático, como é agradável trabalhar com autosserviço bem feito, bem elaborado. Como traz também essa fidelidade do cliente para com você. Agora, quando trabalhar de maneira inadequada, você acaba manchando o canal de venda, manchando a própria loja. Muito bom. Teve uma pergunta do Flávio aqui, que ele falou o seguinte: como vocês enxergam o impacto de líderes experientes que têm muita prática, mas acabam resistindo a novas técnicas de gestão e atualização profissional? Vai perder espaço, cara. Vai perder espaço. Exatamente. O líder que é bom no modelo antigo e não quer se atualizar para o modelo novo, vai perder espaço. Não adianta, cara. Você falar, mais a mão de obra tá difícil. Cara, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Mesmo a mão de obra estando difícil, a gente ainda vive num mundo, no Brasil, num lugar onde as pessoas estão buscando por conhecimento. Então a gente tem aqui, por exemplo, hoje na live, eu, Joe e o Renato. Caras que saíram de açougueiro raiz, base, para virarem consultores. Então, da mesma forma, a gente tem muita gente aí que quer aprender a profissão de uma forma atualizada para poder suprir um cargo dentro de uma loja e ganhar por isso. Então, um líder antigo, que é bom no modelo antigo, mas não quer se atualizar no modelo novo, vai perder espaço, cara. Pode ter certeza disso. Em algum momento ele vai perder espaço. Hoje, às vezes a pessoa fala assim, a falta de profissional, mas hoje o que eu vejo, mesmo para o estado do Pará, estado de Tocantins, Maranhão, Goiás, onde eu rodo bastante, os donos do supermercado, eles estão investindo mais na consultoria. Estão investindo por causa disso aí. Na loja mesmo, eu já deixei bem claro para o encarregado, cara, a gente não vai trabalhar com açougueiro antigo. A gente vai pegar um repositor, a gente vai pegar uma pessoa que está dentro da loja, um empacotador, e a gente vai treinar ele do jeito que a empresa necessita. Porque hoje a pessoa fala, usa açougueiro por isso, falar que tá faltando. Cara, eles estão querendo fazer o que quer dentro da loja. Não é assim. Exatamente. E aí, uma questão de egoísmo, cara, de achar que é muito. Porque, assim, o que a gente muitas vezes tem que é uma dose muito generosa de humildade. Isso eu falo para muitos líderes. Às vezes você encontra líder de loja, de açougue, de setor de açougue, em que ele não quer ouvir o açougueiro, não quer ir pela orientação do açougueiro, ainda que ele entenda que é uma boa direção, porque ele acha que se ele ceder à opinião do açougueiro, ele está sendo diminuído como líder. Isso é bobagem, cara. Isso é bobagem. O cara que é líder, ele tem que ter noção de que ele está ali justamente para liderar, para saber levar à frente. E a opinião de um açougueiro que se especializa, que vai atrás de conhecimento, que talvez está assistindo uma live como essa, é de muito valor, cara. O cara está levando conhecimento que ele adquiriu sem cobrar nada. Ele já está trabalhando, ele já está sendo remunerado e ele está levando aquilo que ele aprendeu para dentro da loja. E às vezes o cara não quer ceder, porque ele acha que ceder para isso é ser diminuído como líder. Vai tirar um pedaço dele. É muita bobagem, cara. Muito egoísmo, né? Precisa um pouco de humildade. Galera, últimas considerações finais. Mandem aí a comentário, pergunta de vocês, que a gente vai refutar em cima do que vocês falarem aqui. Porque a live já esticou aqui quase 1h30 de live, mano. Mas foi muito produtiva, foi muito boa, cara. Top, Filipão. Vocês dois estão de parabéns. Você tá doido? Obrigado, irmão. E foi bem em cima da hora. Eu falei, eu vou chamar alguém aqui. Vamos fazer o seguinte aqui para nós finalizar com chave de ouro. Quem quer participar? Galera,
Quem quiser participar aí, manda um convite pra gente aí, pra gente poder entrar aqui ao vivo, bater um papo, trocar uma ideia. Eu tô aberto, tô aqui com vocês. Chama o Flávio aí, Flávio Ah, Layout. Chama o Flávio Layout aí. O ele menino é falou que tá, monstro. ele falou que tá em uma. Eu conheço ele, é da mesma escola que eu, viu, É um Renatão? monstro. Eu não cheguei a conhecer ele pessoalmente, não. Eu conheci o irmão dele, o Jairo. Conheci ele lá em Juazeiro, Bahia. Pensa no moleque foda na área da carne também, viu? Ele é da mesma escola que a gente aí, mano. Ele é da mesma Ele, escola que a gente. É, da mesma escola Flavão. que eu, irmão. Mesma escola que eu, ele. Esse homem Tá fez um aí, pessoal, trabalho. pra gente trocar uma ideia. Aqui, ó. Boa noite. Como aumentar as vendas dos dianteiros congelados? Dianteiro congelado? A gente vende treinado básico da JBS, mas não está vendendo. Cara, eu posso falar de verdade. Sabe por que você não está vendendo? Porque o dianteiro é congelado. Ninguém compra carne de segunda congelada, moço. Carne de segunda é o prato do consumidor. Carne de segunda, você vai lá e curva A, 80% do que você vende num dia. Você Prato vai dia a vender. dia, né? É o prato do consumidor. Começa a vender ele aí resfriado que você vai ver. Por que vender congelada carne de segunda? Não faz sentido. Deve ser tudo com osso, não, Felipe? Porque a maioria dos cortes congelados, ainda mais pro lado do Pará, eles usam bastante com osso. Osso congelado. Cara, por incrível que pareça, no estado do Pará, para você achar, às vezes, um contrafilé sem osso, você tem que encomendar. É tudo bisteca. Entendi. Galera, para finalizar aí, quem quer participar pra gente bater um papo rapidão aí, coisa de 10 minutos, trocar ideia com uma pessoa diferente aí. A live foi aberta hoje, né, Joe? Mas É, foi muito produtiva, cara. O Joe mora pro lado do quê? Lá do Ceará, é, Joe? Ceará. Ceará. Lugarzinho que eu tenho vontade de conhecer ainda, hein? Tá Ceará, bom, bacana. tá bom. Eu vou estar em Lagoa do Ouro. Vou viajar pra lá dia 22. Vou dar uma Dia viajada pra lá. 22. É Lagoa do Ouro, Pernambuco. Dia 22 tô descendo pra Goiânia, Goiânia, Rio de Janeiro. Goiânia? Goiânia. Uma loja pra fazer lá em Goiânia lá. Bacana. Graças a Deus, a agenda tá bem lotada, viu? É, tá igual a nossa, cara. A nossa também tá 1 milhão, mano. 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. É uma O demanda. estado, o estado pra cá do Nordeste, eles estão precisando de cara igual vocês, cara. Tá, a decadência tá. Não, a gente vê, cara, o Brasil todo tá precisando de pessoas como a gente, irmão. Brasil todo. Sem exceção, irmão. Sem exceção. Ninguém quis entrar. Deixa eu ver aqui, pera aí, irmão. Pera aí um pouquinho. Aqui, ó. Cleiton Siqueira falou: boa noite, Felipe. Top, gostei muito. Galera, é isso. A gente vai fazer mais live, tá? A gente vai trazer mais pessoas aqui. A ideia, o principal propósito da gente fazer a live é realmente isso, servir, tá? Então, tudo que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição. Inclusive, a gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp, um grupinho de troca, um grupo de network, um grupo que tem muita gente que compartilha coisas boas todos os dias. Quem quer participar, fala ok aí que eu vou mandar o link no individual. Manda para mim aí que eu vou mandar o link no individual. Mas aqui fechou, viu, Joe? A gente falou sobre os 10 tópicos, ficou muito bem esclarecido, ficou legal, Ficou bacana. show de bola. Você explicou bem explicado. Ficou show. Vambora. E a ponta do iceberg, né, Felipe? Oi? Não entendi? A ponta do iceberg, porque é um leque que abre completo quando você entra no assunto como esse autosserviço, é um universo. Exatamente. Exatamente. Eu vou ter que sair também, porque meu celular já tá com 2%, mano. Come a bateria. Isso aí, galera. Galera, Boa noite pra vocês aí, viu? Deus abençoe vocês aí. Foi um prazer grande. muito top. Tamo junto, pessoal. Deus abençoe. Obrigado, viu? Valeu. Valeu, Joe. Valeu, Joe. Fica com Deus. Valeu, Joe. Tamo junto, mano. Felipe, tamo às ordens.